Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Espaço Jovem. E é muito bom contar com a sua companhia. E aproveitando, que já estamos começando, queremos lembrar você de compartilhar o nosso link aí para os seus amigos, os colegas da igreja, do cursinho, da faculdade, do trabalho, enfim, para todos, para que todos possam ser edificados através deste programa. Amém, é isso aí. A gente aproveita para lembrar que estamos ao vivo pelas nossas redes sociais através dos canais de YouTube, IEDP Oficial e também Rede Brasil Oficial. Então não deixa de aproveitar esse momento que o programa está só começando para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo aqui da Rede Brasil. Muito bem, hoje falaremos sobre o seguinte tema, sem cera. Às vezes algumas pessoas confundem sinceridade com arrogância. Outros pensam que devem sempre dizer tudo o que estão pensando. Enfim, será que realmente deve ser assim? E para falar deste assunto, recebemos hoje o evangelista Micharly Albuquerque e a sua esposa, nossa irmã Áurea Adelina. Paz do Senhor, evangelista Micharly. Amém, evangelista Samek, irmã Zenate, quero dizer da minha alegria, de estar aqui, não somente eu, minha esposa também, irmã Áurea, juntamente com os jovens, nesta noite, neste programa que é uma audiência, assim, estupenda, Eu tenho vindo do interior recentemente e, pelo menos no interior, os jovens participam bastante, e quero dizer da minha alegria, agradecer ao nosso pastor, pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez nesse programa e vamos ao longo do programa debater esse tema que é tão importante para nós que somos cristãos. Amém. E todo mundo está ansioso para ouvir a voz da irmã Áurea. Paz do Senhor, Amém, irmã. pastor, paz do Senhor, a esposa, a todos os jovens que estão aqui. É muito gratificante estar aqui nessa noite, A gente se sente um pouco mais jovens, Eu gosto muito de lidar com os jovens da igreja. E eu sou grata a Deus pelo pastor, irmã Judite, que deu essa oportunidade a gente de estar aqui. Amém. Bem. Amém. No louvor a gente também conta com a presença, do nosso irmão Emerson Serafim. Seja muito bem-vindo. É uma honra estar aqui nesta noite no Espaço Jovem. Pela primeira vez também estou me sentindo honrado e feliz. Amém. Grato a Deus. E já fica o convite aí para você de casa, Nosso irmão Emerson, ele lançou agora, há pouco tempo, inclusive, com a Bereia Music, o hino Digno. Então já fica aí o convite para você conferir na sua casa. Já está disponível em todas as plataformas digitais. E aqui com ele também os músicos da área 32. Sejam muito bem-vindos. Amém? Glória! É coordenada pelo evangelista José Marcos. Então a gente agradece aqui por ter liberado aqui essa banda maravilhosa para a glória de Deus. E também na nossa arquibancada, a gente se sente mais jovem, no programa jovem, mas glória a Deus que tem aqui os jovens de verdade, real oficial, para fazer jus ao nome do Espaço Jovem. A gente está recebendo aqui os jovens da área 19, Rio Doce, Coab. Cadê a área 19? Está desse lado, que é coordenada pelo evangelista Eliel Alves. E também os jovens da área 37, Vila Sotave. Cadê? Amém, glória. Que é coordenada pelo evangelista Vanderlei Davino. Vocês estão animados? Pai do Senhor, jovens? Amém! Vocês estão preparados? Sim! Glória, senti firmeza. Eu acho que vão gabaritar aqui todos os quadros. Muito bem. Ela disse que só acha. Não, mas vamos Vão, com fé. certeza. E para dar início à nossa conversa, já queremos perguntar aqui ao nosso evangelista Micharly e a nossa irmã Áurea também. Hoje vamos falar sobre sinceridade. É um tema bastante importante, não apenas para os jovens, mas para todos os cristãos.
E já queremos começar perguntando, pastor, o que é sinceridade? Muito bem. A palavra sinceridade, ela tem origem no latim, né? Assim como o nosso vocábulo português, uma palavra do original sinceros, né? Que fala daquilo que é honesto, que é puro. É a qualidade daquele que é leal, daquele que é sincero. E essa palavra, ela remete à antiguidade, né? A gente vai dar um passeio lá até Roma, né? Porque essa é uma palavra que tem uma origem, pelo menos o seu entendimento, nos dias de Roma. Roma, ela suplanta belicamente pela força o Império Grego Macedônio, né? Mas a gente costuma dizer que o pensamento grego, que é conhecido como pensamento helenista, né? Ele é absorvido pela cultura de Roma. Então Roma vence pela força, mas a força da cultura é inserida em Roma. Então, se você for hoje em Israel, você vai ver muitas esculturas, todo aquele aparato, né, que os gregos usavam, que eles adoravam essas coisas, né? Então, essa palavra sincera, né, que é sincera, como eles trabalhavam muito com esculturas, então eles têm uma cera especial que eles colocavam quando um objeto estava rachado, por exemplo. Então essa cera era tão perfeita que eles conseguiam esconder a imperfeição daquele objeto. Então aquele objeto era vendido por um valor absurdo, mas ali escondido tinha um defeito. E essa cera, ela era assim perfeita, né? Então ninguém praticamente não conseguia observar. Então o parlamento ele se reúne, né, e para aprovar uma espécie de decreto para que não se pudesse mais usar esse material, né? Então teria que ter sincera, ou seja, sem cera, porque essa cera mascarava um problema, né? Então, quando a gente aplica isso para a palavra sinceridade, é isso, né? A sinceridade tem que ser algo sem mácula, sem defeito. Outra raiz que se assemelha a essa palavra é uma palavra que fala de crescer. De crescer. Em que sentido? É como uma planta que ela deve crescer sem enxerto. Uma planta que é pura, uma planta que não é mista. Então, a sinceridade é algo que deve ser real mesmo, que deve brotar do coração, que deve ser algo honesto. Essa é a explicação ali aproximada do que é sinceridade. Se tratando aí dos cristãos, a sinceridade é uma marca que tem que estar em que todos. Tem que estar ali. E aí eu posso aproveitar e ler um versículo, não é? Que é um versículo do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos. É bem conhecido, no capítulo 4 e o versículo de número 8, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Ele já começa apontando para a sinceridade. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Aí ele vai dizer se há alguma virtude e se há algum valor nisto, pensai. Então é esse o sentimento, o evangelista Samek, que a gente deve ter com a sinceridade. E a gente vai lidar com essa palavra desde criança, não é? Primeiro que servimos a um Deus que é um Deus que exige sinceridade e lealdade. Observe que no capítulo 24, quando Josué está pronto a colocar o povo na terra prometida, ele vai usar uma palavra interessante. Ele vai dizer: agora, pois, servi ao Senhor com sinceridade e com verdade. Glória a Deus. E deitai fora os deuses. Porque, apesar dessa palavra ser muito forte, mas alguém pode se utilizar dela para um fim indesejado. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja na sua sinceridade. Ele diz: eu que antes fui blasfemo. Então, na cultura que Paulo herdou, ele era fariseu de origem, né? Observe que ele perseguia os cristãos. Por quê? Porque ele acreditava na sua sinceridade que ali era mais uma seita que estava nascendo. Então, na sua sinceridade, ele achava que estava certo. Né? Então, observe que ele fazia aquilo de uma forma que ele achava que era uma verdade. E as melhores intenções. As melhores intenções. Estava errado. Então, é uma palavra que a gente vai lidar com ela desde criança. E para entrar no céu tem que ser sincero, né? Porque o diabo é o pai da mentira. E olha aí, olha.
O negócio tá começou começando já a puxando a estreitar. orelha. É. E Apertou a um gente pouquinho, já né? começa com pergunta de jovem, viu? Tem aqui, ó, o jovem Eude já tá ali preparado, com o microfone na mão. Pode fazer sua pergunta. Pode ser eu. Amém. Eu gostaria de saber qual a importância da sinceridade na vida de um jovem cristão, no contexto onde ele está inserido, tanto na escola, faculdade ou trabalho. Eu imaginei que essa pergunta viesse, né? Porque a cultura que nós vivemos hoje, eu não deixei nem minha filha falar ainda, né? Pode ficar à vontade. Ela tá ali Ela se tá ali se preparando. preparando. Ela vai vir. Fica à vontade. A gente vive um mundo, jovens, que fazem uma oposição ao cristianismo, ao que é verdadeiro, né? A palavra mais comum que vocês estão lidando hoje é o relativismo, né? Então vocês costumam conviver com jovens que já dizem e já têm uma concepção assim bem forte de que a verdade é relativa. Né? Então eles vão dizer que aquilo que é verdade para você não pode ser verdade para ela. Não, existem verdades. Não é? E a gente sabe que não é bem assim. Não dá para dizer que isso aqui é amarelo se isso aqui é vermelho. Não é? Eu me lembro que um dia eu estava... estou dentro da pergunta, tá? Vou dar um exemplo, mas vai se encaixar no que você está falando. Eu estava num salão, num barbeiro, não é? Cortando o cabelo, com um amigo, e um jovem começou a falar exatamente isso, não é? Que a verdade ela é relativa. E eu cheguei depois, eu não entrei na conversa e fiquei escutando. Obviamente que eu fiquei ali querendo entrar na discussão, né? Mas o jovem era crente também e tinha um bom embasamento, então eu deixei ele levar a conversa. E aquele homem dizia a ele, né? Não, existem várias verdades, várias vertentes que a gente pode transitar. Você respeita meu ponto de vista, eu respeito seu ponto de vista e a gente vai conviver. E ao final interessante que o barbeiro entrou na conversa dele, né? E adorou o que ele estava falando, o barbeiro. E quando ele acabou, ele disse assim, quanto custa o corte do cabelo? Aí o barbeiro disse, R$15. Ele fez, não, o corte de cabelo são R$2. E você tá doido, rapaz? Não, o corte do cabelo é R$2. Não, o corte do cabelo são R$15. Eu disse, essa é a verdade para você. Para mim é R$2. Aí Você não está não dizendo funciona, que a né? verdade é relativa? Então para você é 15, para mim é 2, eu vou pagar 2. E aí a conversa acabou ali, porque, jovem, a verdade, ela subsiste. Né? Jesus chegou a dizer que ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Glória a Deus. E ele chegou a dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, não existem duas verdades. Vai chegar um momento que vai parecer que você está sozinho lá na faculdade, né? O que você vai dizer vai ser um conceito talvez até absurdo, mas no momento certo, a verdade vai aparecer, porque ela não existe, não é como uma moeda que tem duas faces. Existe a verdade, existe a mentira. Assim como a luz, não é? Assim como as trevas é a ausência de luz, a mentira é a ausência da verdade. Quando a verdade chega, ela não deixa a dúvida, todas as mentiras se dissipam. Então, eu sei que é um desafio, não é? Mas ela é importante, porque no final só ela prevalece. Amém. E Deus honrará, né, pastor? Honra. Deus honrará o compromisso do jovem. Exatamente. E apesar de ver todos fazendo o errado como errado. se fosse certo, mantendo ali a sua posição de crente, fiel a Deus, chegará o momento também de Deus honrar, como ele fez com Daniel, com Isso. os amigos de Daniel. Daniel é um exemplo, assim, fenomenal, né? Que é uma cultura diferente. Isso. Né? Eles retiram o nome, que a ideia ali é exatamente suplantar. É você esquecer toda a cultura, tudo que você aprendeu. Então, chegou lá, mudou o nome. Não é? Então, você está numa nação que não é sua, numa pátria distante. Você perdeu parentes, você perdeu amigos, você perdeu família. Você vai passar 70 anos num cativeiro. Mas veja que buscaram de todas as formas, não é? Denegrir a imagem de Daniel. Abriram a conta corrente dele, não acharam erro. Foram na casa dele, procuraram problemas na família, não acharam. Até que disseram assim, vamos atacá-lo no seu Deus, não é? E foram tentar mexer com algo que ele sabia que ele não podia quebrar, porque aquilo para Daniel era uma verdade. Ele sabia que Salomão tinha feito uma oração de que se o seu povo fosse levado para distante e se virasse para as bandas de Jerusalém e orassem e clamassem e se humilhassem, Deus ouviria.
Aquilo para ele é uma verdade, não importava onde ele estava, não é? E veja que Deus honrou e vão se passar alguns governos, né, pela Babilônia naquele período. É muito comum, jovem, quando uma empresa ela muda de gestão, por exemplo, um grupo internacional compra outra. A primeira equipe que cai é a gestão, liderança, gerente sai, diretor sai, porque é comum trazer pessoas de confiança. Mas o sincero Daniel permaneceu durante todos esses Glória a governos. Deus. Amém. Porque acharam nele um espírito excelente. Então, quem tem a verdade, Amém. ele sofre, porque a Bíblia diz que o justo, ele sofre, né? Mas triunfa. Aleluia. Vale a pena ser sincero. Vale a pena. Amém. Muito E bem. tem mais pergunta de jovem. Remenicali. Falei certo. Vamos ver se eu falei certo agora. Fala teu nome no microfone. Remenicali. Falei mais ou menos assim, né? Deu pra ir. A gente fez um cursinho assim antes de começar o programa. A paz do Senhor. Amém. A minha pergunta é: qual a diferença entre a sinceridade e o sincericídio? Olha aí. Posso ser? Pode. Ela tá tranquila. Palavra aí. Muito bem. Sincericídio. Sincericídio. Na verdade, essa é uma palavra nova, não é? Ela é do século XXI. Na minha juventude, a gente não pensava nunca em uma palavra desse Olha, contexto, já mas com uma deve língua ter gente viva. agora linkando sincericídio com homicídio. Isso. E tentando saber o que é isso. E vai caminhar exatamente por isso, né? Você vai juntar duas palavras, sinceridade com homicídio. O sincericídio é uma espécie de, como é que podemos dizer, a exacerbação da verdade. Não sei se deu para entender. Mas é quando você é sincero demais no sentido de que você não leva em consideração o contexto que você está inserido. Então, tem gente que acha-se tão dono da verdade. Por exemplo, é todo mundo que pode dar uma notícia ruim. Morreu alguém agora. Tem gente que se der aquela notícia, ele mata quem recebeu também. Eu vou trazer um exemplo bíblico, me veio agora à mente. Quando Deus manda Moisés ir ao Egito, não é? E se encontra com ele na sarça, lá no capítulo 3 do Êxodo, né? E ele tem aquele diálogo com Moisés. Moisés começa a dar algumas desculpas, né? Porque Deus vai aparecer a ele depois de 40 anos. E ele começa a dizer que é pesado de língua, não é? Que não tem nada a ver com gagueira, né? Não sei se alguém já ouviu isso, mas é que ele era sanguíneo. Moisés era um homem muito sanguíneo. E ele começa a dar desculpa, não é? E Deus começa a dizer, quem fez a boca do homem? Ele vai dando desculpas. E aí Deus fica irado com ele e diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar o seu irmão com você. Você é o super sincero. Eu sei que se você... O que é que Moisés estava dizendo? Vou usar um linguajar aqui bem, bem jovem, né? Olha, se Faraó botar o dedo na minha cara, eu vou dar nele, viu? Se ele falar uma besteira, vai dar certinho com ele. O senhor sabe que eu não tenho meia língua, porque a verdade, ela tem um preço. Só que não é todo mundo que está preparado para receber uma palavra, é a forma como você fala, não é? E Jesus é expert nisso, né? Ele corrigia em amor, ele tratava com brandura, porque às vezes a verdade não dói, não tem um ditado que diz que a verdade dói, então o sincericídio ele pode ser um tiro pela culatra. Então Moisés, querendo não ir, disse assim, eu não vou, Senhor, não dá para mim. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar Arão contigo, porque teu irmão Arão, ele é polido, é poliglota, Arão é teólogo, é fino, eu tô aqui fazendo conjectura para vocês entenderem bem. Ele vai com você, tá certo? Quando você estiver muito brabo e você quiser dizer uma verdade lá, você, em vez de dizer diretamente a Faraó, você diz a ele. Porque ele vai ser um pente fino, ele vai dizer a Faraó de outra forma. Deu para entender? Né? Vai filtrar. Inclusive, jovens, tem pessoas que acham que Moisés, que Arão morreu por causa do pecado do bezerro de ouro. O pecado do bezerro de ouro foi aniquilado ali, ele pediu perdão, Deus perdoou. Arão morre porque no terceiro episódio, porque faltou água em Mara, depois faltou água em Refidim e faltou água, eu acho que em Cades Barnea, se não me foge a memória, não lembro agora exatamente. Mas são 3 episódios que faltam água. Em Mara, as águas se tornaram doces. O povo prevaricou, queria voltar para o Egito,
não é? Moisés consulta ao povo e Deus disse, não tome água, jogue aquele lenho, a água vai ficar doce. No segundo episódio, observe bem, Deus disse a Moisés, fira a rocha e ela dará água, e ele feriu a rocha. Só que no terceiro episódio, Moisés já está inflamado, já está irado, não é? Ele já está no limite emocional. E Deus diz a Moisés o seguinte, fale a rocha. Terceiro episódio, Deus disse, fale a rocha. Porque às vezes a gente vende uma ideia de que Deus é um Deus irado. Às vezes você vê um pregador brabo no púlpito, me permita dizer isso, e às vezes a gente tem a ideia de que Deus é aquilo. Não, Deus quer salvar, Deus quer... Mas ele faz tudo isso em amor. Jesus é um pastor que ele tira o carrapicho da ovelha sem tirar a lã. E a gente deve aprender com ele. Então, observe bem, voltando no terceiro episódio, quando Deus disse assim a Arão, a Moisés, fale a rocha, foi o que ele fez? Ele pegou o cajado e estava irado e ele feriu a rocha. Era para Arão intervir nesse momento. Arão era a boca de Moisés. Arão devia intervir e dizer assim, Moisés, Deus mandou falar, não foi ferir. Então Arão ficou calado. Porque certamente Arão tinha interesse e queria o lugar do seu irmão, porque Miriam já tinha tentado também pegar o lugar dele. Então, quando ele fez isso, Deus desceu na mesma hora. Por que Deus não matou Moisés? Deus desceu e disse assim, Arão, suba no monte, tire suas roupas, vista no seu filho Eleazar, ele vai herdar o seu sacerdócio e você vai morrer agora. Mas, Senhor, quem bateu na rocha foi Moisés, mas você era a boca dele. Você deveria filtrar o que ele deveria dizer. Então, o sincero, a diferença de sinceridade e sincericídio é que às vezes a pessoa é tão sincera, já viu alguém que diz assim, eu só falo a verdade, doa em quem doer. Poxa, mas você precisa medir as suas palavras, porque você pode ferir alguém. Imagine você tratar com uma ovelha ferida e você expor aquelas verdades a ele. Então você precisa ter esse trato, esse manejo, porque senão você vai matar. É uma verdade que mata. Sincericídio é uma verdade que mata. Então, aí vem a importância de não só falar a verdade, mas também ter a sabedoria de saber como comunicar isso. Como comunicar a verdade. O segredo é esse. É saber comunicar a verdade. Amém. Amém. Porque tem gente, como o senhor falou, né? Tem gente que diz, eu sou sincero, eu falo tudo. Falo tudo. E às vezes não mede as consequências e termina matando alguém. Termina matando, exatamente. Muito bem. Amém. Agora a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa, né, para o senhor respirar um pouquinho. Muito bem. Agora é o momento que a gente vira a cadeira assim. Estou sobrevivendo. Para os meninos. E a gente vai para o primeiro quadro de hoje, que é o Quem Disse a Quem. Pode rodar a vinheta. Muito bem, neste quadro nós diremos trecho de alguns diálogos da Bíblia e os jovens tentarão identificar quem foi que disse a quem nesta passagem. Vamos lá? Começando agora pelos jovens da área 19. Onde está a área 19 aqui? Amém. Muito bem. Já fizeram assim, eita! Nós vamos agora para o primeiro versículo, né? Quem disse a quem? E o primeiro versículo é: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus, quem falou isso a quem? Jesus falou para a mulher samaritana. Será, pastor? E aí, pastor? Vamos conferir? João capítulo 4, versículo de número 10. Muito bem, Jesus disse à mulher samaritana. Olha aí, então, agora é a vez de vocês. Meu Deus, ele falou assim, como é o nome... não, foi você, não foi? Ele pergunta assim, como é o nome delas? Meu Deus, vai ser Remeri... Não é. Como é seu nome? Roselaine. Esse é mais fácil. Olha aí, ó, Roselaine garantiu aí o primeiro ponto para vocês. Então, vamos lá para o segundo versículo. O quem disse a quem? Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Paz do Senhor, Amém. Sou Edson Lourenço, área 37. Isso é parte de uma conversa entre Abraão e Ló. Será que é isso mesmo? Vamos conferir se está certo? Gênesis 8 e 13. Abraão disse a Ló:
Amém. Tá vendo que eu falei que todo mundo ia gabaritar hoje? Glória a Deus, como é teu nome? Edson. Edson. Todo mundo acertando tudo, pastor, olha aí. bom. São os orgulhos da área, glória. Isso aí é os frutos dos pré-congressos. Aleluia. Muito bem. E é interessante, pastor, que João 4,10 se encaixa no sincericídio, né? Olha aí. Porque Jesus escolhe um momento para não expor ela. Sim. Ele vai no momento exato, manda os discípulos saírem, trata aquelas verdades com brandura, aponta para o pecado sem envergonhá-la. E ela vira uma missionária, né? Amém. Olha aí. Então, já fica o exemplo de Jesus aí. Glória a Deus. Nós vamos agora para o terceiro. E aí pode ser as duas áreas aí, quem souber primeiro. Quem disse a quem? Esse é fácil. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. E já botou o microfone Na ali na boca. palavra, Deixa eu no nem trato, terminar. no amor, no espírito, na fé e na pureza. Paulo disse a Timóteo. Será que é isso? Quem acha que foi isso, levanta a mão. Tá certo? Tá certo? Tá tudo certo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo. Muito bem, leitura da Bíblia está em dia, né, pastor? Se vocês não pegaram essa filinha aí, então... Não é possível. É piada. Muito bem. E agora nós vamos a um rápido intervalo, mas antes disso, vamos de louvor com o nosso irmão Emerson Serafim. Então não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com a nossa conversa. Vamos louvar a Deus? Dono do universo, o Criador dos céus, Alfa e o Ômega, princípio e o fim, Senhor dos senhores, o guarda de Israel, autossuficiente, sempre existiu, governa o universo e tudo que nele há. Quero nesse instante o seu nome adorar, pois ele é digno, digno de honra, glória e louvor, e eternamente ele é Senhor, pois ele é digno, digno de honra, glória e louvor, e eternamente ele é Senhor. Não há nada comparado a ele, não há ninguém superior a ele, ele tem todo o poder e não há nada que não possa fazer, não há nada comparado a ele, não há ninguém superior a ele, ele tem todo o poder e não há nada que não possa fazer. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu e que está sentado no trono. Ele é merecedor de receber honra, glória, força, poder e todo louvor para sempre. Aleluia, glória a Deus. Jesus. Pois ele é digno, digno de honra, glória e louvor, e eternamente ele é Senhor, pois ele é digno, digno de honra, glória e louvor, e eternamente ele é Senhor. Não há nada comparado a ele, não há ninguém superior a ele, ele tem todo o poder e não há nada que não possa fazer, não há nada comparado a ele, não há ninguém superior a ele, ele tem todo o poder e não há
seguirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Glória a Deus, o Espaço Jovem já está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa nas suas redes sociais. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Amém! Você sabia que você também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? É verdade, é só você assinar agora mesmo o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcasts e o Spotify. Isso. Hoje estamos conversando sobre o tema sem cera, sobre a sinceridade. E para falar desse assunto, estamos recebendo o evangelista Micharle Albuquerque e também a sua esposa, nossa irmã Áurea Adelina. E agora, voltando à nossa conversa, vamos às próximas perguntas. E já queremos perguntar aqui, pastor, irmã Áurea, há momentos que é preciso não ser sincero? Como agir diante das tentações da mentira? Coisa boa essa pergunta. Quer começar falando? Não, pode começar. Tudo bem. Olha, essa pergunta ela é bem atual, porque nós estamos num corpo que não é o corpo de Cristo, né? Então nós lutamos todos os dias, né, contra a mentira. Isso. Mas aí, por outro lado, há momentos que a gente não pode ser demasiadamente justo ou correto. Em que sentido vocês irão entender? Há um versículo que eu queria ler com vocês, Eclesiastes 7:16. E aí eu vou dar um exemplo para que haja uma perfeita compreensão. Eclesiastes, capítulo, acho que 7:16, se eu não anotei errado. Vamos lá. Isso. Veja, o proverbista Salomão vai dizer assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Ora, o texto está dando margem aqui para mentira? Não. Mas o que é que Salomão estava dizendo? É que há momentos que você vai se deparar com uma verdade que você não pode relatá-la naquele momento. Por exemplo, eu vou contar um episódio, é um fato verídico que aconteceu em Carpina. Era um dirigente da escola dominical, irmão Joca, ele vai fazer 100 anos esse ano. Né? Eu acredito que a família deve estar assistindo. O irmão Joca é pai do irmão João, que trabalhou na engenharia até o ano passado aqui, foi engenheiro-chefe da engenharia. E irmão Joca tinha uma farmácia no centro da cidade. Era o farmacêutico dos crentes, né? Naquela época era muito comum no interior a gente procurar um farmacêutico. Ninguém tinha dinheiro para ir para médico. Então, irmão Joca, ele era farmacêutico, sentia qualquer dor, ia lá e falava com ele. E um dia na escola dominical ele contou esse fato verídico de que ele estava no balcão da farmácia e de repente entrou um homem correndo. Irmão Joca, deixa eu me esconder aqui porque tem um camarada aí que vem, um camarada tá vindo me matar. Aí o camarada já entrou na farmácia dele. Irmãos, em menos de 30 segundos depois chega o camarada com a faca. Cadê ele? Eu vou matar ele agora, onde é que tá ele? Ora, você sendo um crente, você ia usar a sua sinceridade para mandar alguém morrer ali? Irmão Joca fez, oxe, passou ali agora. O camarada desviou, foi embora e aquela pessoa saiu da sua farmácia. Então, há momentos que essa sinceridade exacerbada pode se gerar um problema, não é? Então, a pergunta é pertinente, ela não está influenciando ou levando você a mentir, mas é uma estratégia que você deve usar com prudência, para que você com equilíbrio, para que você não cause um problema maior. É mais ou menos isso. Muito bem. Então, agora eu vou perguntar para a senhora, porque se eu deixar aberto,
Aí a senhora disse, não, comece. E a gente ainda não escutou a voz da irmã Áurea, então vamos lá. Então, a gente falando, usando esse pressuposto que o senhor acabou de falar, né? A gente deve dizer sempre tudo o que a gente pensa, que tem, hoje em dia, principalmente, tem uma necessidade, sim, absurda de você demonstrar ou falar tudo que você pensa, o que você acha. As pessoas não conseguem mais guardar a opinião. Então, isso é correto? Por ser sincero, eu preciso sempre falar tudo o que eu acho, o que eu penso? Amém. Quando passaram para a gente o tema, né, sinceridade, eu disse assim, eu me encaixo nesse tema. Eu sou muito sincera. Muitos amigos meus sabem. E dizem assim, eu gosto de você porque você é sincera. Mas você pode perguntar, irmã Áurea, você já machucou alguém com a sinceridade? Já. Entendeu? E a sinceridade é bom. Deus gosta da gente, que o coração seja sincero. Mas tem hora que a nossa sinceridade pode machucar alguém. Não é? Então, hoje eu já vejo como eu vou falar, não é? E eu gosto sempre de ser sincera. Aproveitando essa fala dela, a Áurea sempre era uma pessoa sincera exacerbada. Não é? E com o tempo ela foi se moldando, porque o nosso sentimento de cristão, de vez em quando a gente não tem essa ira santa, né? Senhor, faça descer fogo do céu, né? Então, não é? Quem nunca? Então, a mentira nos choca. Imagina, você aconselhando, por exemplo, um casal, e você sabendo de uma verdade, com provas, e aquela pessoa negando. Não dá vontade de dizer, Senhor, desça fogo do céu? Mas Deus quer botar aquele bendito no céu também. E aí você precisa ganhá-lo, não é? Então, minha esposa sempre foi muito sincera mesmo, assim, ela não consegue esconder. Por exemplo, se ela não gostar de alguém, ela muda o semblante na hora. Eu digo, ai, Jesus, aí ela diz, eu não consigo. Ela diz assim, eu não consigo isso, mas minha filha não precisa ser falsa, mas também bota um sorriso no rosto, ou alguma coisa, não é a questão, é um disfarce. Então ela melhorou muito, né? E hoje eu já vejo ela tratando de uma outra forma, aquela verdade, né? Trabalhando aquela... Porque a gente é um vaso de barro, gente. Não é? Primeiro que a gente lida com isso todo dia, não é? A criança, a Bíblia diz, até a criança se dará a conhecer se ela é reta ou se ela é mal, não é? Você vê que a raiz do pecado já está na gente desde criança. Isso. Deus não imputa pecado da criança porque ela está na fase da inocência, mas você, supondo que seu filho goste muito de, sei lá, maçã, e você bota 2 maçãs, não, uva, vamos usar uva que eu acho que se encaixa mais. Porque uva dá para você mexer e esconder, né? Vamos dizer assim. Então você bota aquele cacho bonito ali, não é? Na mesa, diga, meu filho, não coma uva. Aí você vai e se esconde. Aí ele passa uma vez, passa 2, passa 3, na quarta ele olha assim, vê se não tem ninguém, tira uma e come. Aí você volta e pergunta, comeu, meu filho, uva? Comi não, papai. E tá a boca suja. A boca suja, né? Na inocência ele já mente. Então, nós vamos lidar com isso todos os dias da nossa vida, né? A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Então, a gente tem que trabalhar essa nossa imperfeição, não é? E trabalhar com equilíbrio essa verdade. Porque a gente acaba sendo dono da verdade. A palavra não é a verdade, não é? A palavra é a verdade. Então, caberia até aqui, eu não sei se tem alguma outra pergunta, mas o inverso, a insinceridade. Me permita entrar nesse assunto, por quê? Porque vocês são a juventude das mídias, né? Vocês já nasceram conectados. E se tem uma ferramenta já que... Já nasceram com a conta no Instagram. Exatamente. Eu me lembro que quando apareceu o Orkut, né? Orkut! Meu amigo, quem é que usa mais Orkut? E parece que foi 50 anos atrás, né? Então, as redes sociais mascaram muito a insinceridade. Então a gente vê muito crente postando o que ele não é, dizendo coisas que você sabe que ele não é. Então a insinceridade é uma linha tênue, caminha muito junto da gente. E as próprias mídias, às vezes, nos forçam a isso, porque todo mundo quer ser, todo mundo quer aparecer. Então a gente precisa ter muito cuidado para não demonstrar uma coisa que, na verdade, a gente não é. Ora, não é? Irmã Zenata, de repente, ela pode ter um iPhone, mas eu não posso. Estou dando um exemplo similar. Se eu só posso ter um Samsung, por que eu vou ter um iPhone? Então a pessoa compra um iPhone em 50 parcelas, o ladrão leva o celular na primeira, ele fica pagando 49 parcelas e já compra outro.
Porque ele quer demonstrar uma coisa que, na verdade, ele não é. Então, a Bíblia até isso ensina a gente, né? O apóstolo Paulo disse, aprendi a contentar-me com o que tenho. Não é? Eu sei o que é fartura, mas eu sei o que é mendigar pão. Mas eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. E aquilo que o senhor falou, pastor, no começo, né? A verdade chega um momento que ela aparece. Né? Não adianta correr. Não tem como esconder. E é muito bom. Eu gosto de ser sincera, né? Eu gosto de mostrar. Na minha juventude lá, as minhas amigas, né, da igreja, eu sempre falava, é isso. Porque tem hora que um amigo vem conversar com a gente, pra gente ser bonzinho, não querer, não é machucar, mas você não quer deixar o seu amigo... né? Mas você tem que ser sincero, porque tem vezes que seu amigo vai cair num buraco e você não diz a ele, não, você está errado. É outra coisa, isso dá uma agonia, evangelista, me permita dizer, redes sociais de novo. Então, uma amiga, não é? Nós temos nossa forma de ser, os nossos costumes, os nossos valores, a nossa forma de proceder, e de repente, não é? Uma irmã nossa vai ali, tira uma foto diferente, aí vai um monte de irmãzinha amiga, com medo de perder a amizade, comentar, ai amiga, tu estás abalando, olha, tu não sei o quê. Eu tô cansado de ver isso, gente. Amiga, olha, continua fazendo isso, ou seja, empurrando ela para o buraco. Com medo de perder a amizade, não tem coragem de chegar nela e dizer assim, amiga, olha, esse não foi o modelo que tu aprendeu. Você pode ser um caminho sem volta. Eu sei que essa verdade pode doer agora, mas lá no final você vai ficar sozinha. Não é? Então, a insinceridade e a sinceridade andam muito junto. A gente precisa ter cuidado com isso, senão a gente se perde. Tem um versículo, pastor, que eu acho que dá para encaixar com isso aqui que a gente está falando, que está lá em Provérbios 27, do 5 ao 6. Sim. Tem uma versão da Bíblia que ele diz assim, a repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. É muito bom esse versículo. É isso mesmo, a gente... Sinceridade, eu tinha uma amiga, a gente estava na minha casa nesse dia e eu fui muito sincera. Naquele dia eu machuquei ela, e eu tenho. E quando você machuca alguém, o Espírito Santo diz a você sente que machucou. Comunica. Eu fui tão sincera com ela que eu machuquei ela, né? Mas depois eu liguei para ela, o nosso evangelista de Carpina, Erivaldo. A gente estava no aniversário e o evangelista viu o clima da gente, que a gente era muito amigas, mas naquela hora meu impulso fez eu ser muito sincera e machuquei ela na frente de outras pessoas. Então ali a gente teve um perdão, o evangelista orou pela gente e acabou-se. E dali eu aprendi a minha sinceridade de ser sincera, mas de eu me controlar. Não é que nem tudo eu que resolvo, quem resolve as coisas é Deus, né? Mas é o impulso de você ser sincera. Mas é muito bom quando a pessoa chega perto de você e fala a verdade, e diz assim, não vai por esse caminho não. Não, o pessoal está dizendo isso, mas não faça isso não. E no momento vai doer naquela pessoa, porque você está mexendo numa ferida, mas só que o tempo vai passar, e lá na frente a verdade vai prevalecer. Então ela vai se encontrar de repente numa encruzilhada ali, e ela vai começar a fazer, trazer à mente tudo o que aprendeu, tudo o que ouviu, e ela vai se lembrar. E lá naquele final, ela vai sondar. Saudável. E lá naquele final da estrada lá, ela vai procurar uma palavra e ela vai se lembrar daquela palavra. E é aquela palavra de verdade que vai salvá-la. A verdade tem um preço, é bem verdade, né? Ela tem um preço. Mas no final ela será, exatamente. Ela vai prevalecer. A verdade prevalece. Amém. Glória a Deus. E temos uma pergunta aqui do jovem Silas Wesley. Onde está o nosso irmão Silas? Área 37. Pode fazer, irmão Silas. Olá, Pai do Senhor. Amém. Eu gostaria de saber, podemos perder a amizade por ser sincero? Olha aí. Encaixou, né? Encaixou. A senhora deu um exemplo maravilhoso, inclusive com uma resolução maravilhosa. Né? A senhora falou, percebeu que tinha tratado de uma forma equivocada e já resolveram ali, depois já foi o presbítero e conversaram e se resolveram e oraram e ficaram em paz. Então a gente já vê um problema e já vê uma solução maravilhosa. Você ser sincero, você pode machucar alguém e a sua amizade pode acabar. Né? Aquela pessoa não pode entender porque a sua sinceridade foi para salvar ou achar que você foi sincero para machucar.
né? E você tem que parar, falar e dizer assim, não, eu estou dizendo isso não é para se machucar, nem para humilhar você, é para lhe ajudar. As amizades leais vão permanecer. Eu me lembrei agora de um episódio na vida de Jesus. Jesus começa a falar de verdades eternas, começa a dizer que é o pão da vida, começa a dizer que é o caminho. E tem um embate muito pesado com os judeus, ao ponto de que os judeus disseram assim, oxente, tu nem viu meu pai Abraão? Aí ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão aí foi fortíssima, porque eu sou aponta para Yahvé, né, o Deus Todo-Poderoso. Ele estava dizendo que era o próprio Deus. E aí, nesse momento, houve uma ruptura. O texto vai dizer assim, desde aquele momento, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não o seguiam. Porque a verdade foi tão forte que chocou. Aí, de repente, Jesus virou para os discípulos, porque Jesus também é sincerão, né? Na hora de tratar, ele trata. Ele disse assim, vocês querem também segui-los? A verdade está comigo, você vai fazer uma escolha. Quer ir com eles? Eu vou caminhar para outro lado, a verdade vai comigo. Vocês querem segui-los? Aí, Pedrão, né? Eu acho que é Pedro que toma a palavra, né? É sempre intempestivo, né? Senhor, para onde iremos? Só tu tens o quê? A verdade. Só tu tens a verdade, entendeu? Então, mais cedo ou mais tarde, doa quem doer. Os verdadeiros ficam. E talvez aqueles que não voltem, talvez não voltem por orgulho, mas vão sempre refletir. Não eram para voltar mesmo. Tem coisas que você tem que perder para ganhar. E às vezes, que a gente vive num mundo de massagem de egos. Isso. Então, às vezes você deixa de falar alguma coisa com medo de como aquela pessoa vai reagir, mas sempre existem consequências. Às vezes você não fala, não alerta, né? Você está vendo que está indo por um caminho complicado, que aquela pessoa pode se colocar numa situação difícil à frente, e você não fala, você não intervém. E depois, se acontece algo realmente complicado, que você poderia ter falado, ter alertado, você não fica, de certa forma, com uma parcela de responsabilidade? A gente vê na Bíblia exemplo de bons amigos que alertaram e deram bons conselhos. Isso. E a gente vê também exemplo de amigos assim tenebrosos que massagearam aquele ego. Isso. Ah, não, eu acho aquela minha irmã é muito bonita. O que é que você acha? E ainda faz um plano, não, realmente, faz isso aqui, ó, diz que tá doente. E qual foi o final? Qual é o final? Foi o que aconteceu? Tem até uma comparação muito recente que costuma fazer entre Pedro e Judas, né? Judas beijava, Olha aí. Pedro era intempestivo, mas veja o final dos dois. Isso. Não é? É melhor, às vezes, ter alguém que não beija, mas que é sincero, do que alguém que está ali te beijando, massageando o teu ego, como a irmã Zenate disse, né? Mas no final, o final é morte, talvez seja morte, né? É verdade. E caiu... Muito bem. E temos mais uma pergunta, é isso? Isso, eu acho que agora a gente vai dar uma pausa aqui, que tem mais um quadro, então eu acho que agora a gente dá uma pausa aqui na conversa para ir para o segundo quadro de hoje, que é o Quem Sou Eu? Pode rodar a vinheta. Olha aí, nesse quadro, a gente vai dar, assim, 3 dicas sobre um personagem e os jovens vão ter que dizer quem é essa pessoa. Então, você de casa também está convidado a participar desse quadro aqui com a gente. Será que você vai responder antes, que vocês vão responder antes? Vamos ver, né? A gente vai começar agora com os jovens da área 37. Então, vamos lá. Quem sou eu? Primeiro personagem, né? Sou dono de terras. Olha aí. Primeira Mais dica. uma dica? Me casei com uma estrangeira. Sou dono de terras, me casei com estrangeira. Pode falar. Pode falar. Edson, né? Sim. Pode falar. Creio que seja Boaz. Será que é isso? Vamos para a terceira e última dica? Sou bisavô de Davi. Olha aí. E aí, é Boaz? Bem. Boaz, certíssimo. Parabéns. Amém, muito bem. E agora nós vamos para o segundo personagem. Agora atenção, área 19. Primeira dica. O inimigo do povo de Deus quis abrigo em minha tenda. O inimigo do povo de Deus quis abrigo em minha tenda. Já sabe ou vamos para Eu já a escutei segunda um dica? negócio aqui no meu. Você pode falar, tá?
Segunda dica? Ó, Você vai falar no microfone. cadê? Tá com o falar. microfone já. José Carlos, da área 19. Eu acho que é Jael que matou aquele capitão com aquela estaca dentro da sua tenda. Vamos ver se foi ela? Segunda dica. Em vez, Nem de segunda dica. em vez de água, dei-lhe leite e ele dormiu. Mantém? Sim. Mantém? Sim. Tá seguro. Terceira dica. E com uma estaca da tenda o matei. Quem é? Jael. Jael, muito bem. Correto. Olha aí, glória a Deus. Último personagem de hoje. A responsabilidade fica aí no ombro de todos vocês pra gente realmente gabaritar os 2 quadros, tá certo? Então vamos lá. Tá fácil, tá fácil. Primeira dica. Minha fidelidade e sinceridade para com Deus sempre foram reconhecidas. Tem muito, E aí? né? Quer a Tá falando segunda assim, ou tem quer falar? muitos. Pode falar, pode falar. Eu Pode acho que ele falar. queria falar. ali. Daniel. Daniel, Tu ia falar o quê? Jó. Ó. Querem a segunda dica? Pra gente bater o martelo? Então vamos lá. Após a provação, Deus me restituiu em dobro. Terceira e última dica. Sou conhecido pela minha paciência. Não vai Jó? Jó. Muito bem. Glória a Deus, eles vieram assim preparados. Teve nem graça os Os quadros. evangelistas lá fizeram um provão antes. Foi. Os coordenadores lá estão tudo Também, animados. também. Glória! E agora a gente vai ouvir, né, mais um louvor aqui, né, pelo nosso irmão Emerson Serafim. E logo em seguida a gente vai para mais um intervalo, mas você não sai daí, que ainda tem mais conversa, ainda tem um monte de pergunta, pastor. A gente vai, assim, explorar até o finalzinho. Vamos lá. Então você fica aí, que daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Jovem. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o
Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, 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 pra sempre, amém. E o Espaço Jovem já está de volta e agora, já chegando assim, caminhando para o finalzinho do programa, no último bloco. Passou rápido, não foi? Agora que estava todo mundo tranquilo, preparado assim para responder mais 350 perguntas. Os jovens queriam mais quadros, mas vão haver outras oportunidades, né? Ainda não acabamos, a gente vai dar continuidade aqui na nossa conversa. Tem muita pergunta boa ainda. Aproveitar até o finalzinho os nossos convidados, o evangelista Michale Albuquerque e a irmã Áurea Adelina. E hoje a gente está conversando sobre o tema Sem Cera. E dando continuidade à nossa conversa, nós vamos às próximas perguntas, né? Como é que a gente pode fazer para manter a sinceridade num mundo coberto de mentiras? É possível? Eu vou começar puxando a irmã Áurea, porque se eu deixar para ela vai empurrar para o senhor. E aí, irmã Áurea, é possível? Como é que a gente pode fazer para se manter sincero num mundo tão corrompido como esse que vivemos? E nesse mundo que nós vivemos hoje. E os jovens, né, têm faculdade, não é? E como você ser sincero e não mentir, não é? Hoje a gente vê muito os comentários assim, né? Os professores mandando a gente fazer algo que a gente não pode. Muito bom isso. Né? Cristão, eu não aceito. E como eu devo falar a sinceridade e eu também não posso omitir aquilo, né, que eles querem que a gente fale, né? É um desafio, né, constante, diário, porque todo dia vai ser uma luta quando vocês se acordarem, né?
A gente se levanta, o cristão tem essa característica, né? Você se levanta, aí você olha para o lado da cama, tem uma cruz lá para você carregar. É verdade que é um fardo leve, né? Não é um fardo pesado. Mas esse fardo leve é o fardo da responsabilidade de manter a lealdade, não é a sinceridade. A gente costumou muito nos últimos anos escutar João 8,32, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você olha, por exemplo, o cenário político que é tão corrompido, tem gente pagando um preço altíssimo. Inclusive representantes nossos, né? A gente recebe mensagens diárias porque estão lá sendo bombardeados porque estão sustentando uma verdade. Né? Poxa, parece, por exemplo, manter a ideia de que a criança ela já é um ser desde a concepção. Aí você vai encontrar uma sociedade valorizando mais cachorro do que gente, não é? Se você passar, você tem que ter muito cuidado hoje. No trânsito você pode passar por cima de uma pessoa, mas não mate um cachorro. Você vai levar um processo e você vai ser perseguido. É o mundo que a gente está vivendo, que é uma oposição à verdade. Lembrem-se, jovens, que o mundo que nós vivemos é um mundo que jaz no maligno. Isso. E ele se opõe a tudo que é verdade. Então, não é fácil. A pergunta é uma pergunta que, às vezes, a gente se levanta e diz assim, meu Deus, vale a pena lutar hoje de novo? Porque como é que a gente está sendo tão oprimido, né? Aí Jesus disse aos discípulos assim, na verdade, o mundo está se alegrando e vocês estão tristes. Ele aponta lá para o final, né? Aí ele vai dizer assim, mas eis que a vossa tristeza se transformará em alegria. Então lembrem-se que é melhor sempre o fim das coisas do que o começo. Porque lá no fim, só a verdade subsiste. Eu queria aproveitar para deixar em Efésios 4, 20 a 25. Que diz, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo. Então, eu acho que uma das coisas que podem nos ajudar, né, a manter a sinceridade num mundo tão corrompido como o nosso é a gente despertar essa consciência o tempo inteiro de que nós precisamos aprender Jesus, nós precisamos vestir essa roupa nova diariamente. Eu costumo falar, quando eu estou conversando só com meu marido, uma coisa mais entre a gente, eu sou do time da senhora, viu? Eu também sou extremamente sincera e eu me cobro para ser extremamente sincera. Porque eu costumo dizer que a gente serve ao patrão mais exigente de todos. Às vezes a gente pode chegar, você está mal-humorado, você está triste, você tem que trabalhar, então você vai, e às vezes você está lá com um sorriso forçado, e você consegue até passar que está tudo bem com o seu patrão, para quem você está atendendo, só que com Jesus é diferente. Ele olha pra gente e ele olha se eu estou rindo, se eu estou genuinamente sorrindo, ele examina as motivações secretas do meu coração e dele a gente não esconde nada. Então, se eu vivo para ele, eu preciso que os meus pensamentos, que as minhas intenções sejam 100% condizentes. Então, eu me cobro para isso. Então, é preciso a gente ativar essa consciência, né, diária. É verdade. E aproveitando esse gancho, esse peso da verdade não é um peso só para a gente. Eu digo peso no sentido de conviver com ela, ela vai se tornando um fardo às vezes, porque você está defendendo algo que é leal. Mas há muitas pessoas que não comungam da nossa fé, é importante vocês saberem disso, pessoas que não comungam da nossa fé, mas são leais, sabem a verdade. Veja que Cornélio, ele era um centurião que vivia entre o povo, né, entre os judeus, e a Bíblia diz que ele era uma pessoa boa, dava esmolas, fazia orações, suas orações chegavam ao céu, mas ele ainda não conhecia o Senhor. E recentemente eu visitando, eu gosto muito, eu acho que é um pilar do meu ministério, é visitar os enfermos, eu gosto muito. E visitando uma família, chegou uma pessoa naquela casa que não era crente, não comungava da nossa fé, um professor de biologia. E a gente começou a falar de verdades, e ele começou a dizer que deixou de lecionar, entregou, porque ele começou a falar, ele dizia verdades que o olho dele brilhava. Ele dizia, gente, a biologia é linda.
não é? Eles estão assassinando a biologia para dizer que o homem não é mais homem, que a mulher não é mais mulher, que você pode ser o que quiser. Então eles estão assassinando aquilo que Deus formou de mais belo, buscando colocar uma verdade como uma mentira para incutir na mente, não é, dessa nova geração que você pode ser o que quiser. Mas não desistam. Sigam em frente, sejam fiéis, sejam leais. Amém. Glória a Deus. Amém. Tem pergunta de jovem. Isso, pergunta. a jovem Roselaine, lá da área 19. Minha Pai Senhor, Amém. eu queria perguntar qual a importância da sinceridade dentro do convívio familiar. Amém, né? É muito interessante, né? A gente ser sincero dentro de casa, com a nossa família, não é? Eu tenho 2 filhas, né? E tem hora que a gente tem que chegar e contar, falar sincero, né? Dizer, né? O que está certo, o que está errado. E tem hora que a gente, filho, não aceita, não é o que a mãe diz, que acha que a mãe está errada, que a mãe foi muito sincera. Mas um conselho de uma mãe vale muito. Não é? E outra coisa, como a gente carrega esse peso de ser leal sempre, né, de ser sincero, a gente tem que ter muito cuidado para a gente ser em casa o que é na igreja e vice-versa. Imagine você pregando e teu filho ou tua esposa dizendo assim, eu queria que ele fosse assim lá em casa. Não é? Evangelista. Então, o peso de ser leal, de ser sincero, ele veja, Noé não convenceu ninguém, mas ganhou sua família. Ele convenceu toda a sua família a entrar na arca. Ninguém quis entrar, ele pregou durante 1 século. Mas ele convenceu sua família. E toda a família entrou com ele, acreditou nas verdades. Olha, não havia chovido sobre a terra ainda, não é? Porque o relato de Gênesis é que um vapor subia da terra e agora existe um maluco dizendo que vai chover e um temporal aí vai destruir todo mundo. Nunca tinha vindo água de cima para baixo, era de baixo para cima. Mas ele convenceu a família. Por quê? Porque ele era leal. Amém. Ele era crente. Glória a Deus. Então vale a pena. Provérbios, né, 20, acho que fala que bem-aventurado, que o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados são os seus filhos depois dele. Seus filhos depois dele, né? Então, os exemplos arrastam, né? É uma frase bem... Arrasta. Talvez se ele não tivesse esse exemplo que o senhor estava falando, os filhos ouviam, eu vou escutar isso não, será que você tem razão mesmo? Mas como ele era justo e a sua reputação o precedia, os filhos ouviram, acataram e foram todos abençoados. Verdade. Por isso. Recentemente eu estava no sinal de trânsito, né? Vindo à noite e disseram a mim que esse sinal de trânsito é perigoso. E alguém me disse, depois das 11 horas não pare, né? E minha filha estava atrás, né? Aí veja aquela questão, daquela pergunta que ele fez lá atrás. Às vezes você não pode ser demasiadamente justo, né? E aí o sinal estava vermelho e eu passei. Ela, papai, não pode não, papai. O que é que o senhor me ensinou em casa? Aí eu tive que fazer toda uma reflexão e explicar a ela que a vida estava em risco, né? Então, se você convive com isso diariamente e você ensina, vai valer a pena. Entendeu? Amém. Vai valer a pena. Isso. E temos também uma pergunta do jovem Vinícius, da área 19. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. A minha pergunta é qual o valor da sinceridade para Deus? Para com Deus. É a última pergunta essa? Isso. Fechou, vai fechar com chave de ouro, né? Primeiro, eu queria lembrar algo aqui, eu estava no intervalo, né? Aí fui ali pentear o cabelo, a gente se sente até mais jovem, né? E eu tava olhando pro cabelo do pianista, eu dizendo assim, meu cabelo já foi assim bom. Cabelo de cuia, a gente botava assim e cortava, botava uma... Não é? Mas o tempo passa, não é? E a gente se sente mais jovem, né? O evangelista Samek é bem mais jovem do que eu, mas é bom estar entre os jovens, né? Porque a Bíblia vai dizer que com os jovens... João diz isso, né? O apóstolo João, né? Eu vos escrevi porque sois fortes, né? Isso. E a palavra está em vós. E ele não diz que vocês vão vencer, ele diz que vocês já venceram o maligno. Mas voltando à pergunta, né? A importância da sinceridade para com Deus. Olha, a nossa eternidade depende disso. Apocalipse, capítulo 24. Às vezes a gente tem a ideia de que vai ficar de fora só o feiticeiro, né? A prostituta. Aí lá no finalzinho, capítulo de número 22... Versículo 15, ele vai dizer assim, ficarão de fora. De fora de onde? Ou seja, aqueles que não serão dignos de herdar a eternidade com Cristo, né? Os cães, falsos obreiros, os feiticeiros, os que se prostituem,
os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha aí. Então, essa questão da sinceridade para com Deus, se a gente não é leal para com Deus, veja, você pode mentir cantando, você pode cantar aqui e talvez você não expressar algo que venha da alma. Você pode até chorar, mas só Deus sabe se esse choro é verdadeiro. Você pode mentir pregando, você pode mentir gesticulando, mas ninguém pode mentir de joelhos. Quando você fala com Deus, Ele conhece seu coração, entendeu? Então, não ficarão de fora somente os cães, os feiticeiros, qualquer que ama e comete a mentira. Então, Deus é um Deus que ama a verdade, Ele é o Pai da verdade. Então, se quisermos herdar ruas de ouro e cristal, se quisermos estar com Cristo, teremos que amar não somente a sua vinda, mas deveremos ser leais, não é? E essa lealdade é uma lealdade que é tanto para com os homens e para com Deus, né? Porque não há relacionamento para cima se não houver relacionamento leal aqui entre irmãos. E é por isso que a gente tem que amar mais, perdoar mais, não é? Andar mais uma milha. E eu acredito que é isso, Evangelista Samek. É por aí. Glória a Deus, muito bem. E olha, infelizmente, pastor, está chegando aqui. Já chegou no final, já o nosso bate-papo de hoje. E queremos agradecer, né, primeiramente a Deus, agradecer ao nosso pastor Ailton, que tem um cuidado com a mocidade da igreja e sempre está procurando todos os recursos possíveis para alcançar a mocidade. Né? A geração de vocês é uma geração privilegiada, né? Isso. A minha geração, quando eu fui jovem, na idade de vocês, a gente procurava um culto jovem. Né? Hoje tem diversas atividades. Né? O jovem não tem tempo de pecar, irmãos. Se você olhar direitinho, não tem tempo de pecar, porque é um trabalho dentro do outro, né? Então, o pastor Ailton é esse homem que Deus levantou nesse tempo, né? E aproveitem e sejam fiéis a Deus, né? Sejam honestos, sejam verdadeiros. E cresçam dando frutos, né? Para que essa sociedade possa ver Cristo em vocês. Amém. Vocês são o sal da terra e Deus está apostando nessa nova geração, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eles receberam a palavra. Amém. E queremos agradecer ao nosso pastor por ter permitido o senhor, nossa irmã Áurea, hoje aqui. A gente sabe da correria, do trabalho. E fique à vontade também de deixar suas considerações. Vou começar pela irmã Áurea. Amém, né? Eu sou grata a Deus por essa oportunidade, né? Pastor Ailton, que deu essa oportunidade para a gente estar aqui. Quando falaram a gente que era jovens, né? Eu vim até mais calma. Eu me senti muito bem, graças a Deus. Também quero mandar, né, um abraço, um beijo para as meninas da área 8, né, os jovens, os adolescentes. É congresso agora, final de maio, né? No final de maio a gente já está na correria dos ensaios, né? E toda a área 8, né? A parte do Senhor para todos da área 8, não é? E eu sou grata a Deus por essa oportunidade. Amém. Pastor, fique à vontade. Viu? Amém. Então, eu quero seguir nessa linha, né? Agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor, ao evangelista Samek, né? A irmã Azenate, nos deixou bem à vontade, né? Eles são jovens, né? Mais ou menos. Mais jovem do que eu, mais jovem do que eu. Agradecer a equipe da Rede Brasil, né? Sempre nos recebe bem calorosamente. E aproveitar e fazer o convite, né, para a área 8, né? Os irmãos que estão lá, que se animem, né, para esse pré-congresso. Segunda-feira eu estava na ceia. E minha esposa ficou com os jovens no ensaio, eu estava com a pena dela, mas cumprindo o ID, né? Tem que levar conosco. E por fim, a todos os jovens, né, das demais áreas que estiveram aqui, né, aos músicos, né? Já fui baterista, viu? Eu estava aqui olhando e com vontade de pegar a bateria. Mas nossa gratidão por fim a Deus, né? O dono de tudo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a exaltação. Amém. Para todos sempre. Obrigado. Amém. Pastor, a gente sempre encerra com uma oração. Certo. Talvez alguém participando da conversa hoje percebeu que andou por caminhos que foram caminhos contrários à sinceridade e talvez tenham pessoas que estão sofrendo pela falta de sinceridade de outros. E isso abriu feridas no coração, na alma. E a gente queria pedir para o senhor estar fazendo oração. Sim. Por nós que estamos aqui, por aqueles que estão em casa. Que o Espírito Santo esteja alcançando a todos. Amém. O caminho da reconciliação é sempre um caminho bonito, né? De fato, há muitas pessoas feridas, né? Porque ouviu uma inverdade, né? Pessoas que deixaram os caminhos do Senhor, pessoas feridas que ouviram uma palavra
que talvez não queriam ouvir, né? Mas o amor de Deus, ele encobre, já disse isso aqui no começo. Né? E vamos orar e pedir a Deus que essa oração alcance esses feridos, né? Para que eles possam de novo ter a oportunidade de comungar da nossa fé e de voltar para os caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero te louvar, Senhor, por esta oportunidade bendita. E nesta noite, Pai, estar reunido com os teus filhos. Elevamos as nossas mentes, os nossos corações a Ti, Pai. E te pedimos, Senhor, licença para entrar no trono da graça. E rogar por aqueles, Pai, que porventura foram para distante de Ti, Senhor. Que talvez ouviram uma palavra de maldição. Que se entristeceram por um falso testemunho e foram, Senhor, para longe da Tua casa. Mas que nesta noite o Teu amor de Deus, Pai, a paz que excede a todo entendimento, Pai, a paz que guarda os corações, possam, Pai, iluminá-los novamente, Pai, e que eles possam ter a oportunidade de voltar para a Tua casa, Senhor. Que nesta noite haja uma reflexão, Pai, trazendo à memória aquilo que aprendeu dos pais, aquilo que ouviu através dos louvores e através da Tua palavra. Deus, eu também te peço, Pai, e te agradeço pela vida do nosso pastor, pela vida, Pai, da Rede Brasil, do evangelista Samek, da irmã Zenate, por estes jovens, Senhor, que certamente Tu tenha apostado neles, Pai. Que eles sejam uma bênção e que eles voltem para as suas áreas, Pai, inflamados pelo Teu poder, Pai, e pelo Teu doce Espírito para fazer a Tua obra com alegria e com sinceridade. Continua conosco e se Tu não voltar esta noite, Pai, que Tu nos encontre te servindo com um coração voluntário. Assim te oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. E o Espaço Jovem está chegando, né, ao fim. A gente agradece a você que ficou até agora, até o finalzinho conosco. E eu queria aproveitar para mandar uma saudação. A gente tem jovens, pastor, de até 100 anos que acompanham o Espaço Jovem. Então eu gostaria de mandar uma saudação para a irmã Santa, da área 17, em Camaragibe, Timbi, que toda semana ela fica aí juntinho com a gente até o finalzinho no Espaço Jovem. Irmã Santa, Deus abençoe. Também para você que está em casa, nós esperamos encontrar você no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Que o Senhor te abençoe e até o próximo Espaço Jovem, né? E a gente encerra louvando ao Senhor, juntamente com o nosso irmão Emerson, isso, e com a juventude que esteve aqui hoje participando do Espaço Jovem. Que o Senhor te abençoe e até o próximo Espaço Jovem, no nome de Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Sua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Sua glória, um dia com Sua glória vale mais que 1000.